Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, neste dia 25 de fevereiro, 2021. Graças a Deus, irmãos? Estamos aqui na perseverança, na unidade, a doutrina dos apóstolos, a comunhão, as orações, Pedindo a Deus e a sua proteção, e ao Senhor Jesus, Contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, E também contra as vicissitudes da vida, Enfermidades. Pedir a proteção dele contra essa enfermidade que está aí, Dando trabalho para a humanidade e principalmente para a nossa nação, Que as nossas autoridades são irresponsáveis, a maioria delas. Não estão nem aí, para a nação, nem para o povo. Mas, graças a Deus, nós temos um cuidador, Deus de Israel está aí providenciando as coisas para a igreja. E nós estamos aqui servindo de testemunha, para as suas providências. Graças a Deus, Vamos continuar aí com a história da igreja primitiva. Nós estamos aqui no capítulo 19 de Atos, Esse capítulo 19 aqui está narrando aqui que é uma viagem de Paulo, Diz que é a terceira viagem do Paulo e a sua equipe, Ele prega o evangelho lá em Éfeso, onde tem lá um grande tumulto, Patrocinado por um tal de Demétrios, Então tem várias coisas que sucedeu, Vamos ler aqui alguns versículos do capítulo 19. O versículo 1 diz o quê? Sucedeu que enquanto Apolo, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Reimpondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. E estes eram todos uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Isso lá em Éfeso, Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo Cirano. Então ele estava na sinagoga, Mas aí os judeus só queriam saber de polêmica, Porque não tinham, Eles não estavam no Espírito, não receberam o Messias e não estavam aceitando, a igreja, Estava aceitando o Senhor Jesus e a igreja, e os apóstolos e a doutrina apostólica. Então Paulo, se retirou de lá e foi aí para a residência, para a escola desse tirano. E durou isso por espaço de 2 anos. Então, lá na escola do tirano, eles ficaram lá 2 anos em Éfeso, pregando, E aí, olha o que está escrito aqui, Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até lenços e aventais se levavam
e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam, né? Aí aconteceu lá aquilo, né, aquele evento, né, que alguns dos exorcistas judeus, né, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Olha aí. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E aí isso foi notório, né, em Éfeso. Aquilo foi esparramado, né? Foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Caiu o temor sobre eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, né? Muitos dos que tinham crido vinham, confessavam e publicavam seus feitos, né? Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Então, assim, a palavra, né, o Evangelho e a Igreja crescia poderosamente e prevalecia sobre as religiões, né? As religiões, tanto os judeus com as suas religiões, seus grupos religiosos, quanto com os gentios com as suas crenças, né? É isso? E aí nós sabemos, aí no versículo 24 aqui, ó, a gente vê aqui que aconteceu, né? Certo ourives da prata do nome Demétrio, né? Que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Diana, a grande deusa lá, né, deles, de Éfeso, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em todo a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Né? Então está aí uma perseguição, né? Vamos montar aí a perseguição é por causa disso aí. Porque, né, eles abandonavam os seus deuses que eram ídolos e agora estavam adorando, né, ao Deus Criador dos céus e da terra, o verdadeiro Deus. Então isso aí gerou o quê? Ciúme, né? Ciúme e o quê? Rebelião, né, contra eles. Esse Demétrio aí era o artífice, né? Era o cara que fazia lá os embaraços, né, da deusa Diana para vender para né, os fiéis dela, né? A deusa Diana. Aí ele diz assim, ó, e não há somente o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Aí as pessoas ouviram ele, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E aí está escrito aqui que eles passaram 2 horas, né, gritando: grande é a, né? Ó, no versículo 34, ó. Quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Né?
Então os apóstolos estavam lutando contra isso, né? Por isso que eles receberam o revestimento de poder ali, né, no dia de Pentecostes, para que eles pudessem enfrentar, né, esses espíritos aí, né? Que eram espíritos perigosos, né? Que habitavam a mente dessas pessoas aí, né? Então a gente tem aí a Diana, o Júpiter, né? Esses deuses aí dos romanos, né? Certo? A Diana é a imagem que desceu de Júpiter. A Diana era uma imagem que tinha descido de Júpiter, que era um deus, né? Para eles, né? Semelhante aos Zeus. Vamos parar por aqui, né, irmãos? Amém. Paz seja com todos nós. E até amanhã, se Deus quiser.